Fala pessoal, hoje então nós vamos falar sobre as contenções ortodônticas. São aquelas contenções que elas podem ser móveis, que normalmente são usadas na parte de cima, na arcada superior, na maxila, e aquela também que é usada na mandíbula, ou seja, na arcada inferior, também conhecida como 3x3. Essas contenções, elas são normalmente fixadas na parte posterior dos dentes de baixo. Depois de longos meses de tratamento ortodôntico, chega-se o grande dia para o paciente, aquele dia tão esperado, o dia da remoção do aparelho fixo. A maioria dos pacientes pensa assim: agora estou livre do meu dentista. Só que aí começa-se uma outra fase, onde o paciente precisa usar o aparelho móvel, também conhecido como contenção móvel. E também a contenção fixa, que nós ortodontistas chamamos de 3x3. É um fio que é colado de canino a canino na parte de dentro da arcada inferior. Alguns dentistas colam os 6 dentes, outros colam só nos caninos. Isso vai depender caso a caso. E aí, qual que é a função do aparelho móvel ou a contenção fixa inferior? É manter a sua arcada numa estabilidade para que os seus dentes não voltem à posição que eram antes, ou simplesmente girem ou abram na arcada dentária. E aí, doutor, quanto tempo eu vou usar a minha contenção fixa inferior ou a minha contenção móvel superior? Isso vai depender de algumas variáveis, mas na média, aqui na nossa clínica, nós indicamos o uso diário, 24 horas por dia, durante um ano. Depois, mais 6 meses só para dormir. No caso da contenção inferior fixa, a 3x3, nós indicamos que o paciente fique com ela definitiva. As contenções fixas na parte inferior, elas podem ser retas e também elas podem ser em espiral. Muitos chamam de higiênica. Na verdade, particularmente eu não gosto de instalar esse tipo de contenção porque eu acho que junta muito tártaro, muita placa bacteriana debaixo dela e assim dificulta demais a higienização por parte do paciente. Tá bom, mas e se eu não usar minha contenção? O que pode acontecer? Pode acontecer do seu dente ter um pouco de giroversão, ou seja, o dente vai girar um pouco. Pode ser que o seu dente abra, que nós conhecemos como diastema, entre outras coisas. E quais são os cuidados que nós devemos ter com nossas contenções? A gente sempre indica que o paciente, toda vez que for se alimentar, faça a remoção dela. Depois, escove os dentes, passe o fio dental, escove também, isto é muito importante, escovar a sua contenção, secá-la e colocá-la imediatamente na boca de novo, para que seja assim um uso contínuo 24 horas. Então toda vez que você for escovar os dentes e passar o fio dental, você também deve higienizar a sua contenção móvel. Eu sempre indico aos meus pacientes que comprem nas farmácias ou nos supermercados uma escova dura. É necessário que você escove com creme dental? Não. Eu sempre indico aos meus pacientes que façam uso do sabão de coco. Então, pessoal, nosso muito obrigado por você assistir esse vídeo até o fim. Se você puder curtir, comentar e seguir o nosso canal, nós sentiremos muito honrados com isso. Um forte abraço, que Deus abençoe todos nós. Até a próxima.